Olá! Hoje nós vamos decifrar um tipo de tecido chamado de tecido injuntivo. Isso mesmo, o texto injuntivo. Como que ele funciona na sua prova de concurso público, como que ele se estrutura e vamos fazer exercícios de fixação sobre ele. Então, vamos ao que interessa. Segunda-feira é dia de texto e vamos à nossa aula. E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa oficina. Hoje a gente vai virar mestre alfaiate, sabe? Vamos aprender a cortar, a costurar, a montar um material muito, mas muito especial, o texto injuntivo. Imagina só o guarda-roupa da nossa língua portuguesa. É gigante, né? Lá dentro, cada tipo de texto é como se fosse um tecido diferente, cada um com sua função. A gente tem a seda narrativa, super fluida, perfeita para contar uma história, sabe? Aquela que vira um vestido de festa. Tem também o algodão descritivo, cheio de detalhes, ótimo para criar cenários. Mas hoje o nosso foco é outro. A gente vai pegar um tecido bem funcional, bem utilitário, o tecido injuntivo. Ele não foi feito para a gente ficar sonhando, não. Ele foi feito para ação. Então, esse aqui vai ser o nosso mapa, o nosso molde para a jornada de hoje. Primeiro, a gente vai começar com o fio, ou seja, o conceito básico. Depois, vamos dar uma olhada na trama, na estrutura desse tecido. Na sequência, a gente vê as peças que dá para criar com ele. E, claro, no final, tem um teste para a gente provar que aprendeu o mesmo ofício. Beleza, então. Vamos para a primeira parte, sentir o tecido. A gente precisa entender para que ele serve e do que ele é feito. Senão não dá para trabalhar direito, né? Olha, a essência desse tecido é uma só, ação. O objetivo dele é instruir, é dar uma ordem sem enrolação. A linguagem tem que ser direta, clara, funcional. Pensa nele como se fosse o tecido de um uniforme de trabalho, sabe? Não tem espaço para dúvida, para dupla interpretação, é só para guiar o que precisa ser feito. E o que será que dá a força, a resistência desse tecido? São os fios, claro! E aqui os fios são os recursos da língua. Os verbos, principalmente no imperativo e no infinitivo, são os fios mais grossos, os mais fortes. Aí vem os advérbios de modo para dar aquele acabamento final e os conectores de sequência para garantir que a costura siga a ordem certinha. Exato. Esses verbos do imperativo, faça, misture, corte, eles são os pontos mais fortes da costura. São eles que seguram a peça inteira, que dão estrutura e garantem que a instrução seja entendida sem erro. Ok, já entendemos o tecido, já vimos os fios. Qual o próximo passo? Entender o molde. Todo bom alfaiate sabe disso. Sem o molde bem definido, a peça final vira um desastre. Então, bora ver a estrutura. A grande maioria dos textos injuntivos segue esse padrão aqui, que é super simples e lógico. Uma receita de bolo é o melhor exemplo que a gente pode ter. Primeiro, o título, que diz o que vamos fazer. Depois, os ingredientes, o que a gente precisa. E por último, as instruções, que são os pontos da costura. Repara só como a receita é um molde perfeito. O título já nos diz qual é a peça que vamos criar. Os ingredientes são, obviamente, os nossos materiais. E o modo de preparo, com aquela numeração, passo 1, passo 2, aquilo ali funciona exatamente como as linhas de corte no molde de papel, sabe? Garante que cada etapa seja feita na ordem certa para tudo dar certo no final. Bom, agora que a gente já tem o tecido e o molde, tá na hora de abrir o guarda-roupa. Vamos ver que tipo de peças úteis do nosso dia a dia são feitas com esse tecido. É importante entender isso aqui. O tipo textual, o injuntivo, é a matéria-prima, é o tecido. O gênero textual é a peça pronta com uma função social específica. Pode ser um manual de trânsito, uma bula de remédio. Pensa bem. Manual de trânsito, bula de remédio, propaganda, plays, editais, receitas. Parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas a matéria-prima, o tecido, é o mesmo. Todas essas peças foram cortadas do mesmo pano instrucional. Todas elas foram feitas para guiar uma ação. Mas cuidado! Na hora da costura, até o ponto mais simples pode dar um nó. Nas provas, os erros mais comuns são ignorar a sequência dos passos ou, por exemplo, confundir o que é uma sugestão com o que é uma ordem clara. Chegou a hora. Hora de testar a habilidade na prática. Porque, né, teoria sem prática não fixa. Vamos ver se a gente já pode se chamar de alfaiate? Bora pro teste. Então tá aqui o nosso material de teste. Leiam com muita atenção esse manual, porque cada instrução aqui vai ser a base para o nosso desafio. Leiam com calma. Vamos lá, aqui estão as primeiras 6 questões. Analisem cada uma delas, pensem com calma, lembrem dos fios, da trama, da função do tecido que a gente conversou. Pode pausar agora para responder com tranquilidade. E agora, os desafios finais para fechar. Essas últimas perguntas vão testar de verdade se o domínio da técnica está afiado. Bora ver se essa costura final vai sair perfeita.
Pode pausar de novo para responder. Pronto, trabalho concluído. Agora é a hora da verdade. Vamos inspecionar a peça final e conferir os resultados. Vamos lá, conferindo a costura. Na questão 1, a resposta é a letra C, injuntiva. Por quê? Porque o texto dá ordens claras de como estudar. Na 2, também C. O texto fala que o descanso é fundamental para a memória de longo prazo. A 3 é a letra B. O texto usa a metáfora rasga o tecido da memória para o cansaço, ou seja, o contrário de fortalecer. E a 4 é a letra A, porque o texto original pede um ambiente silencioso e bem iluminado. Falar só iluminado é tirar uma parte importante da instrução. Continuando a nossa correção, questão 5, a resposta é B. Costure seu futuro é claramente uma metáfora, um incentivo. Na 6, letra A, rasgar o tecido da memória é outra vez linguagem figurada querendo dizer que prejudica a memorização. A 7, letra C, descanse é um verbo no imperativo, é uma ordem direta. Na 8, letra C, o termo negrito se refere a um destaque visual no texto. A 9, letra B, a expressão para que mostra a finalidade da ação. E para fechar a 10, letra B, o verbo revisar está no infinitivo, que é uma forma mais impessoal de dar uma instrução. É isso aí! Parabéns, jornada completa! Agora sim, podemos dizer que somos mestres alfaiates na interpretação de textos. A aprovação está bem costurada. Mas olha, esse passo final é fundamental. Pensa num bom alfaiate. Depois de terminar um trabalho incrível, ele não deixa tudo bagunçado, né? Ele limpa e organiza cada ferramenta. Com conhecimento é a mesma coisa. A gente precisa manter tudo isso que aprendemos afiado e em ordem, guardar nossas ferramentas mentais para que elas estejam prontas para serem usadas da melhor forma possível quando a gente mais precisar. E para quem quiser guardar, tá aqui o gabarito oficial completo. Deixem esse molde de referência salvo aí para consultar e confirmar a técnica sempre que for preciso. Para a gente fechar, vou deixar uma reflexão para levar dessa oficina. Que outros tecidos utilitários fazem parte da nossa vida? Parem para pensar um pouco. Como são construídas as outras instruções que a gente segue todo dia? A nossa oficina termina aqui. Excelente trabalho, pessoal!